sir. Reading you loud and clear. Clear, clear, clear. The clock has started. The clock has started. 5, 4, 4, 3, 2, 1. Liftoff. We have a liftoff. Bem-vindos a uma nova aula sobre a tabela periódica, agora falando sobre as propriedades periódicas, entendendo como a tabela periódica é organizada, como nós podemos prever a reatividade, a organização, as propriedades dos átomos que estão organizados na nossa tabela, certo? Aquela tabela que nunca deve ser decorada, consultada e entendida, apenas isso, tá, pessoal? Então, as principais propriedades periódicas são raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Começando pelo raio atômico, né? O próprio nome diz que é o raio. O raio de uma circunferência é a distância do centro até a extremidade da minha circunferência. Para um átomo, teremos a mesma coisa, sendo o centro o núcleo do meu átomo. Quanto mais camadas eletrônicas, maior vai ser o meu raio atômico, concordam? A menos que o meu número atômico seja muito alto. Conforme eu aumento o número atômico, ou seja, eu tenho um núcleo com mais prótons, por conta de uma questão de atração magnética, né? Núcleo positivo, eletrosfera negativa, o meu núcleo vai atrair a minha eletrosfera. Então, átomos com número atômico grande, né? Um núcleo bastante positivo, tem a tendência a ter raios atômicos menores, por conta dessa atração magnética da eletrosfera, né? Se aproximando do meu núcleo atômico. Então, na hora de fazer a sua análise, cuidado com análises superficiais, apenas analisando o período ou o número de camadas eletrônicas. Compare, se os dois átomos têm o mesmo número de camadas eletrônicas e ainda assim eles possuem raios diferentes, perceba, o átomo que tem o maior número atômico tem o menor raio. A próxima propriedade é a energia de ionização, que é a energia que deve ser investida, ou seja, inserida, projetada para que seja possível retirar um elétron do meu átomo no estado gasoso, certo? Então, nós temos aí um átomo, no caso é o sódio, temos aí 11 elétrons, e um único elétron ali na camada de valência. A energia necessária para remover esse elétron da camada de valência é a energia de ionização. Então, nós podemos representar isso numa equação química, onde X é o átomo neutro no estado gasoso, que ao somar energia, né, ao investir essa energia, vai resultar num átomo positivo, né, um cátion, porque ele perdeu um elétron, mas esse elétron que foi removido. A segunda energia de ionização, ou seja, remover um segundo elétron desse cátion, vai ser uma energia muito maior, certo? Principalmente no caso do sódio, que nesse caso está com 8 elétrons na camada de valência. E agora, a próxima propriedade é a afinidade eletrônica, né? A afinidade eletrônica é a energia que o átomo vai liberar quando ele receber um elétron. Temos aqui um átomo, e ao receber um elétron de outro átomo, esse meu átomo vai liberar energia. Essa é a afinidade eletrônica. Quanto mais energia ele libera, quer dizer que maior é a afinidade eletrônica que esse átomo possui. Então, também temos uma equação. Então, esse átomo neutro mais um elétron vai resultar num átomo negativo, ou seja, um ânion, mais a liberação de energia. Quanto maior a energia liberada, né, maior vai ser a afinidade eletrônica. Então,
Os grupos, que são as colunas da minha tabela periódica, representam, assim, conforme a gente anda nos períodos, nós aumentamos o número de camadas eletrônicas. Então, aqui no grupo 1, já no período 4, né, tenho 4 camadas eletrônicas. E conforme eu desço nesse grupo, né, conforme eu aumento o número do meu período, maior é o número de camadas eletrônicas. Então, eu tenho um aumento do raio atômico à medida que eu desço nos grupos. Também percebo uma diminuição na primeira energia de ionização, né? Então, fica mais fácil remover os elétrons à medida que eu desço nesses grupos. Os períodos são as linhas da tabela periódica. Então, vamos analisar esse grupo, o período 3, o sódio e o cloro. Então, no terceiro período, temos na família 1, no grupo 1, o sódio, e no grupo 17, o cloro. Então, temos um metal no grupo 1 e um não metal no grupo 17. Veja só como a configuração eletrônica transforma esse elemento químico. Então, da esquerda para a direita, eu percebo uma tendência periódica, né, do aumento do meu número atômico. E também a diminuição do raio atômico. Por quê? Porque eu tenho um núcleo positivo mais denso, então a minha eletrosfera é mais atraída por esse núcleo. Volte lá em raio atômico se você não entendeu, não lembra disso. E também um aumento da primeira energia de ionização. É mais fácil eu tirar um elétron do sódio do que tirar um elétron do cloro. O sódio, né, os elementos do grupo 1, grupo 2, grupo 3, eles têm 3 elétrons na camada de valência. Então, é mais fácil remover esses elétrons do que ir lá no grupo 17, que tem 7 elétrons na camada de valência, né? Eu tenho um aumento da eletronegatividade para esses elementos que dos grupos 16, 17, ou seja, eles são têm maior tendência a atraírem elétrons, né, para completar esse octeto. Então, já que entramos no assunto, a eletronegatividade é a tendência de um átomo de ganhar elétrons, ou seja, formar ânions. Então, os átomos com o número de elétrons 7, 6 ou 5 elétrons na camada de valência possuem essa tendência, costumam ser mais eletronegativos. Eles ficam para o lado direito da tabela periódica. O grupo mais eletronegativo é o grupo dos halogênios, o grupo 17, com 7 elétrons na última camada. E eletropositividade é exatamente o contrário, é a tendência a perder elétrons, ou seja, formar cátions. O sódio, o grupo 1, né? O sódio, o potássio, o frâncio, né? Todos eles têm a tendência a formar cátions, porque perdendo apenas um elétron, eles vão chegar no octeto. Então, átomos com 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência são mais eletropositivos, e o grupo mais eletropositivo fica na extrema esquerda da tabela periódica, que é o grupo dos metais alcalinos. Os gases nobres não entram, né, nessa classificação porque eles não são reativos. Então, eles não têm tendência nem de perder, nem de ganhar elétrons. Eles já têm a sua camada de valência preenchida. Então, a tabela periódica agora aqui colorida, de acordo com a classificação desses átomos, né? Então, ali em vermelho, os metais alcalinos, no grupo 1A. O hidrogênio, que é um elemento químico que não pertence, né, a nenhum grupo específico, é o grupo do hidrogênio, com propriedades únicas. Os metais alcalinos terrosos, o grupo 2. Em amarelo, os metais de transição. Então, na tabela periódica, nós temos os metais de transição interna, e aqueles dois bloquinhos cinzas representam 20 elementos que ficam naquelas duas linhas que ficam embaixo da tabela periódica, que são os metais de transição externa, tá? Temos os semimetais, os outros não metais, aqui o carbono, o oxigênio, certo? Gases nobres da família 18, os halogênios aqui na família 17.
Os que nós vamos comparar agora são os metais alcalinos no grupo 1, os halogênios no grupo 17 e os gases nobres no grupo 18, para interpretar um pouco melhor essas propriedades, essas tendências periódicas que acabamos de discutir. Então, o grupo 1, o grupo 17 e o grupo 18, onde representamos os metais alcalinos, os halogênios e os gases nobres. O grupo 1 é composto por metais, que são muito mais reativos, certo? E vão ter a tendência de perder elétrons, certo? São elementos mais eletropositivos. Os halogênios, no grupo 17, são não metais menos reativos e são os elementos também mais eletronegativos da tabela periódica, têm a tendência de ganhar elétrons. Já o grupo 18 são os gases nobres, que têm todos os níveis, as camadas eletrônicas preenchidas e não reagem. E é isso, pessoal. Espero ter ajudado e até a próxima aula.